Bom, gravando, ok? Gente, por favor, vocês sempre me lembrem de gravar, certo? Vamos lá. Ó, nós passamos pelo presente perfeito, né? Que é aquele assunto que eu falei para vocês. Gente, não se preocupe com prova, com exercício. Preocupe-se em ficar usando para vocês aprenderem, para não ficar com aquele inglês decorado. Mas ele realmente é um assunto que, se você decorar, você usa pouco. Você não consegue usar. E se você procurar viver o inglês, aí você consegue usar muito mais com certo tempo. Bom, hoje, nosso primeiro assunto do livro 2 vai ser o passado perfeito, certo? Nós vimos presente perfeito, vai ter o passado perfeito. Deixa eu só ler aqui. O professor falou que ia gravar e agora esquece. Minha memória tá ruim. Cara, é porque eu fico pensando mil coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu preciso que alguém diga. Às vezes eu estou dando aula e aí eu vou. Aí estou pensando numa coisa, dou um exemplo aqui. Eita, gente, eu estava falando de quê? Acontece. Certo? Mas é uma memória boa, pelo contrário, é porque eu penso mil coisas ao mesmo tempo. Bom, vamos lá então. Gente, agora nós vamos ver o passado perfeito. E o passado perfeito vai ser mais fácil de entender depois de vocês terem visto o presente perfeito. Preste atenção numa coisa. O que é o passado perfeito? Olha a frase que eu vou dizer. É o pretérito mais que perfeito composto. Ficou fácil agora de entender? Digam aí, deem suas opiniões aí. Pretérito mais que perfeito composto. Ficou fácil? Alguém entendeu aí? Eu não entendi, não. Pois é. Você dizendo assim, nem eu entendo. Porque o povo para gostar de nomenclatura, né? Gente, não precisa essa nomenclatura toda. Pretérito, mas não, é muito simples. Olha só, vamos simplificar a coisa aqui. O que é o passado perfeito? É uma ação que ela ocorreu antes de outra. Porque eu tenho duas ações. Então, quando eu digo assim, antes de Lívia me perguntar, eu já tinha respondido a questão. Ó, antes de Lívia me perguntar, que aí seria ao pé da letra, antes que Lívia me perguntasse, né? Antes que Lívia me perguntasse, ó, tem uma atitude aqui, no passado. Eu já tinha respondido. Ah, eu já tinha feito isso antes disso aqui. Certo? Um exemplo muito clássico, gente. Por exemplo, Bruna. Bruna tá aí, né? Bruna, Tô. Bruna, você convidou Aniele para ir na sua casa, certo? Vocês foram estudar, ok? Só que você esqueceu. Aí a Aniele chega na tua casa, aí o que é que ela diz? Chega lá, bate a porta, né? Aí você não está lá. Você tinha saído. Simplesmente esqueceu. Aí o que é que ela comenta com Ralha? Ela diz, puxa, Ralha, fui lá, andei 2 quilômetros. Quando eu cheguei lá na casa dela, ela já tinha saído. Ó, quando eu cheguei lá, opa, é uma ação do passado? É. Ela já tinha saído. A outra ação do passado ocorreu antes dessa. Compreendeu aí? Então, você chegou, ela já tinha saído. Foram duas ações. Uma que aconteceu antes da outra. Simples assim. Então, sempre que vocês lembrarem desses exemplos na vida de vocês, vocês vão achar fácil. Quando eu cheguei na casa dela, ela já tinha saído. Quando eu fui falar com ele já não estava mais lá. Ok, gente? Agora a minha pergunta é, diante desta leve explicação, alguma dúvida? Digam aí. Ó, 21 pessoas já. Entendi. Quem falou que entendeu? Lívia, né? Alguém mais, gente? Bruna. Foi Bruna foi que falou? Foi. Ok. Alguém não entendeu, então? Pronuncie-se agora. A gente entendeu. É o quê? Alguém falou bem baixinho aí. Eu entendi, professor. Sim, beleza. Stephanie entendeu. Zac não tem nenhuma dúvida. Massa, beleza. Então é isso, gente. Agora sim, eu preciso contar com vocês para uma coisa, certo? Que, na verdade, assim, eu preciso é modo de dizer. Ok, Arthur, explique sem problema, viu? Deixa eu só explicar, deixa eu só dizer um negócio aqui.
eu estou dizendo em português, então vocês entenderam a métrica da coisa, vocês entenderam como funciona. Agora, daí, passar as palavras para inglês vai depender muito mais de vocês do que de mim, certo? Então tem que estar ganhando vocabulário para poder saber como é. Quando eu cheguei, ele já tinha saído, certo? Eu vou voltar rapidinho, dar um exemplo aqui para Arthur, e com certeza vai ser para mais gente. E já vou falar de uma palavrinha específica aí que ajuda muito vocês saberem esse assunto, certo? O Arthur, o que acontece é o seguinte: o que é o passado perfeito? É simplesmente uma ação que tinha ocorrido, certo? Ou seja, ela aconteceu antes de outra, ok? Beleza? Então, tem duas ações. Então, por exemplo, Arthur precisou falar com Matuto, lá na escola. Aí, eu vou e digo assim, eu estou contando para vocês na turma, né? Eu digo, gente, Arthur precisava falar com Irlanda. Vou começar agora. Quando Arthur entrou na sala de Matuto, ele já não estava mais lá. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Quando ele entrou, é uma ação passada. Matuto já não estava lá. É uma outra ação, obviamente no passado. Só que como ele já não estava lá, o que é que acontece? É uma ação que ocorreu antes de Arthur chegar na sala de aula, de Matuto. Compreendeu, Arthur? Vou ver aqui. Massa. Eu gosto quando vocês dizem assim, entendi, que dão uma esticada, porque dá a impressão que vocês estão dizendo, entendi mesmo, entendeu? Linguagem é fogo, né? Eu espero que seja isso, né? Agora entendi, agora entendi. Pronto, você entendeu. Ó, vamos lá, beleza? Agora, a palavrinha que eu falei que ajuda muito é o seguinte, é a palavra já. É muito comum usar nesse tipo de frase. Agora, como é a palavra já? Aí sim, gente, a gente tem que saber como é. E aí, eu já escrevo aqui para vocês, ó. Already. Então, deixa eu escrever esse exemplo todo que eu falei aqui de quando eu cheguei, ela já não estava mais lá. Ó, eita. When I Ó, deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês. Não, depois eu pergunto. Alguém me lembra aí de falar sobre presente contínuo? Essa pergunta que eu ia fazer. Presente contínuo, ok? Algum monitor aí, monitora? Ok. Vamos lá. Quando eu cheguei, ó, ela tinha já... Eita, peraí, escrevi already errado aqui, gente. Só um minuto. Nem vi. Already, é assim, certo? Bom, mas vocês entenderam, tá? A correção aqui. Quando eu cheguei, ela tinha já saído. A única diferença é que no português a gente costuma dizer ela já tinha saído. Mas vocês estão entendendo como é parecido com o português? Ó? Quando eu cheguei, não tem novidade nenhuma. Ela tinha já saído, ela já tinha saído. Ok? Essa é uma questão de um pouquinho de ordem de cada número. Pronto, lembrando que already é esse aqui, viu? Porque estava escrito errado aqui. Bom, o que acontece? Gente, quem entendeu essa frase aí? Pronto, Cici aí. É essa, Zac, que eu acabei de colocar aqui, ó. Quem entendeu? Que eu acabei de falar. Sim, do chat. E aí, gente, quem entendeu? Fala no microfone aí. Tá entendido. Entendeu, Patrick? Sim, entendi. Pronto, então já que você entendeu, você agora vai falar essa frase em inglês. No microfone, vai. When I arrived, she had already left. Perfeito, é isso aí, turma participativa, viu? Beleza? Então, quando eu cheguei, ela já tinha saído. Pronto. Gente, se vocês se basearem nesse exemplo, vocês estão feitos, porque entenderam como funciona a coisa. Agora, veja, uma coisa, a gente tem que ter cuidado com o nosso português, Stefano. Por exemplo, quando a gente diz assim,
Stephanie tá batendo papo com, sabe com quem? Com quem? Com quem? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Com Clara. Aí lá conversando, Clara tá dizendo que tá triste porque acabou o relacionamento e tal. Aí vem Stephanie, naquelas velhas frases feitas de amigas, né? Aí vem Stephanie, Clara pergunta para ela, Stephanie, o que é que eu faço, hein? Pior que ele quer voltar. O que é que eu faço? Aí Stephanie faz o quê? Mulher, se eu fosse tu, eu voltava. Se eu fosse. Não sabe ela quem é a peça. Se eu fosse tu, eu voltava. Essa frase está totalmente errada, mas não é porque ela está falando para Clara voltar para o namorado, não. É simples. É porque você deveria ter dito o quê? Se eu fosse você, eu voltaria. Compreendeu aí? Então, o que é que acontece? A gente usa muitas vezes a palavra errada em português. Pois é, tá vendo aí, ó? Você usa errado a palavra em português, aí quando tem algo no inglês que tem o mesmo uso, você acaba errando. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Por causa exatamente desse exemplo aqui. Gente, cadê? Volte não, Clara. Pois é, volte não. Ó, olha a frase aqui. O que é que acontece? Tem gente que diz assim, quando eu cheguei, professor, por que tem esse had? Gente, simples, ó. Quando eu cheguei, ela já tinha saído. Você não pode chegar em português e dizer, quando eu cheguei, ela já saiu. É estranho, né? Totalmente estranho. Então, pronto. É a mesma regra do português. A mesma regra do português aí nesse caso, nesse assunto, é a do inglês. Então, se eu digo em português, quando eu cheguei, ela já tinha saído. Sempre vai ter o tinha. Quando eu fui falar com ela já tinha virado as costas para mim. Entendeu? Então é sempre desse jeito. Quando aconteceu uma coisa, a outra coisa tinha acontecido. Entendeu? E a palavra já, ela ajuda bastante, né? Porque dá muito essa ideia, né? O que é que tu não está entendendo, Zac? Tu não está entendendo o exemplo? O que é? Não, esquece o chat. Esquece isso aí. Não presta atenção nele, não. Presta atenção só em mim, beleza? Tranquilo? Certo, gente? Então é isso. É só isso. Não tem segredo. Agora, você tem que saber, obviamente, formular as palavras, né? Aí vamos fazer o seguinte aqui, rapidinho. O exemplo que eu dei foi esse aqui, ó. Cadê? Ó, certo? Aí, gente, cabe a vocês quererem crescer no inglês. Por exemplo, quando eu cheguei, eu não posso aumentar essa frase? Quando eu cheguei na casa de Clara. Então eu já colocaria o quê? When I arrived, vou escrever aqui, ó. When I arrived at Clara's house. Ó, quando eu cheguei na casa de Clara, ninguém escreve nada agora não, certo? Para não misturar. Quando eu cheguei na casa de Clara, ela já tinha saído. Quer dizer, aumentei minha frase. Agora vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer essa frase de novo, um pouquinho menor, só por curiosidade, ó. When I arrived at Paris, she already left. Ok. Ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é só curiosidade, para vocês irem ganhando vocabulário. Aqui ficou nítido que é a casa de Clara, né? Mas eu poderia deixar somente, ó, Claras, sem a palavra casa. Aí você disse, como assim? Quando eu fui lá na de Clara, ela já tinha saído? É exatamente isso. Quando você está falando de ambientes que são normais e que você já sabe que a pessoa é encontrada ali, você não é obrigado a colocar o local. Basta colocar Clara apóstrofo S. Como é isso? Simples demais. Olha como o inglês é parecido com o português. Preste atenção. Stephanie, você já foi falada aí. Escolhe alguém aí, por favor. Stephanie.
Aniele, pronto, Aniele. Ok. Aniele é aluna. Então, é normal que alguém que procure Aniele na escola procure na sala de aula. Então, o que acontece? A pessoa chega lá perguntando, olha, eu sou o irmão de Aniele, onde é que eu encontro? Aí, sei lá, qualquer pessoa, Nildo, chega lá e diz assim, ela está, ela está lá em Dou Zazak, como exemplo aqui. She is at Zach's. Aí você diz, lá em Zach? Ok, mas onde é Zach? Aí você não tem como. É estranho uma frase dessa. Por quê? Porque Isaac não é dono da escola, não é dono da sala, etc. Ok? Mas vamos criar uma situação onde Isaac ele é o diretor. Isaac Matuto, ele é o diretor. O que é que acontece aqui? Agora sim, onde é que está Aniele? Lá em Isaac. É Zach's. Aí você diz, por quê? Porque é normal que ele, sendo diretor, ele seja encontrado onde? Na direção. Pode ser que ele esteja no banheiro? Pode. Pode ser que ele esteja no jardim? Pode. Pode ser que ele esteja ali no estacionamento? Pode. Mas quando você fala at Zach's, você está dizendo em algum lugar que já é conhecido de todo mundo. Ele é diretor. Ele é encontrado onde? Lá na sala de direção. Onde é que está o professor Eduardo? Na sala de aula. Entendeu aí? Beleza? No caso de sala de aula, o professor também não é dono, né? Então, foi só um exemplo só para vocês entenderem, certo? Ok? Vamos lá. Vamos começar a responder aqui para gente ir trabalhando? Olha só. Para as sentenças a seguir, para o past perfect, passe as sentenças a seguir. Para o past perfect e complete os espaços com a forma correta dos verbos entre parênteses nesse tempo verbal da língua inglesa, que é o tempo que a gente está vendo. Bruna ou foi Lívia? Eu pedi que me lembrasse sobre o presente contínuo, né? O passado contínuo, né? Fui eu. Não, Não foi presente esqueça. contínuo. Não, então é passado, é porque eu falei sem querer. Passado contínuo, tempo contínuo, não interessa qual é, não, certo? Não esquece. Ok. Vamos lá. Aí eu uso no passado. Gente, ele, olha o que eu tenho aqui, ó. Rapidinho, a gente faz juntos aqui, ó. Ele, tracinho, aí o verbo morar na Alemanha antes de ir ao Brasil. Ele o quê, gente? Ele já tinha morado na Alemanha antes de quê? Que ele fosse para o Brasil, antes de ir ao Brasil. Então, como é que seria aqui, ó? Eu vou escrever aqui para vocês. He had already. Aí tá vendo o funcionamento da palavra já, ó? Tá aí? Ó, ele já tinha o quê? Lived. Certo? Uma curiosidade, antes que eu esqueça. Por que eu não estou falando sobre terminação de verbo? Terminar com ED, terminar sem ED? Porque isso aqui a gente já viu em presente perfeito. Terminação dos verbos é a mesma, beleza? Bom, vamos lá. Aniele, escolhe alguém aí, bem rápido. Já estava na letra C. Edu, bora. É o que, professor? Tu mesmo. Vamos me ajudar aqui? Ó, eu gosto de só Letra C. letra B. After aí o verbo comer. Depois que aí tem o verbo comer, o bolo de aniversário, eu comecei a me sentir mal. Depois o quê? After I eat. Ó, só um detalhe. Lembra que uma das frases fica no passado e a outra fica com had? Então, é sempre assim, gente. Ó, essa não tá no passado, ó. Eu comecei a passar mal. Então, essa aqui, obrigatoriamente, depois, after I had. E aí? Rapaz, eu não tô ligado nessas ideias não, professor. Simples, ó. Eita, peraí. Gente, tá vendo aqui, ó? Eu não acabei de dizer que não ia falar de verbos, que a gente já tinha falado. Isso aqui é um verbo irregular. Irregular, certo? Então ele não termina com ED. Mas isso aqui é o que menos interessa pra gente hoje, que a gente já viu isso aí.
O que interessa é usar o had, beleza? Depois que eu havia comido, certo? O bolo de aniversário, eu comecei a me sentir mal. O grande lance aqui, que às vezes dificulta, sabe o que é? É exatamente aquilo que eu falei do exemplo de Stephanie e de Clara. A gente usa muito assim, ó. Depois que eu comi, eu comecei a passar mal. Depois que eu. Mete um que no meio aí, né? Mas isso é do português. Mas, originalmente, você falaria depois de ter comido. Ou depois que eu havia comido. Aí você pode usar o que. Aí o que acontece? Eu comecei a me sentir mal. Então, vai muito do uso do português, gente. A gente tem que entender e usar bem o português. Por exemplo, se eu digo assim, ó. Se eu fosse você, eu viajaria amanhã. Se eu tivesse sido você, aí o pessoal diz, eu viajaria amanhã. Não, se eu tivesse sido você, eu teria viajado amanhã. Tá vendo como tem que usar bem o português? Que aí no inglês é a mesma coisa. Vamos lá. Ó, vou responder essa aqui para vocês, viu? Se nós, tracinho, ouvir, né? Ouvi-la, né? Depois eu transformo no passado. Nós, o que, gente? O que é isso aqui? We would have got the best place in the theater. Nós teríamos pego o melhor o quê? Lugar no teatro. Se nós tivéssemos escutado ela, então, ó, de novo, had listened, cuidado para não dizer listened, que isso não existe. Listen to her, we would have got the best place in the theater. Beleza? Se alguém tiver dúvida, vai falando aí. Ó, Ingrid didn't arrive there until after I. Ingrid não chegou lá. Opa, eu tenho uma frase aqui no passado. Não chegou lá. After I. Depois que eu já tinha. Deixa eu só apagar o traço aqui. E aí, gente, como é que você viu? I have lived ou I had lived? I had, no caso aqui vai ser left, certo? Porque ele é um verbo irregular, certo? Ó, só para isso. Ó, só mostrar aqui para vocês. Ingrid não chegou lá até depois de eu ter saído. Ou seja, até depois que eu tinha saído. I had left. E aí você pode colocar o already, certo? Lembrando que tem horas que already vai ficar sem lógica se você não colocar. E tem horas que não tem problema, ok? Isso é muito intuitivo. Como? Aquele exemplo que eu dei da casa de quem, meu Deus? Chegou na casa de alguém aí? De Clara. De Clara? Quando eu cheguei, ela já tinha saído. É bem normal, você sente que tem que usar aí. Mas você pode dizer ela tinha saído, sem problema. Só um minuto que eu cortei demais aqui. Agora, pronto. When I, tracinho, finished lunch, I called him. Gente, ó, eu o chamei. Já tem uma frase aqui que está no passado. A outra tem que estar no passado antes ainda. Então, quando eu o quê? Finished. Ó, quando eu terminei o almoço, eu o chamei. Aí você diz, Eduardo, por que você não disse quando eu tinha terminado o almoço? E escreveu aí, quando eu tinha terminado o almoço. Mas na hora de traduzir, você traduziu. Quando eu terminei o almoço, eu o chamei. É porque é a nossa maneira de falar, tá? Eu não estou traduzindo ao pé da letra. Mas em inglês você vai sempre colocar had e o verbo. Nossa maneira de falar, a gente acaba adaptando. Mas veja que a situação é exatamente essa. Ó. Quando eu terminei de almoçar, ó, Daniel, quando eu terminei de almoçar, ou seja, eu terminei, tem uma ação. Aí foi que eu chamei ele. Então isso quer dizer que teve uma ação que aconteceu antes da outra. O passado perfeito é simplesmente isso, certo? Beleza? Ok, gente? Vamos dizendo aí do chat aí se tá tudo bem. Tudo bem, professor. Ok. Certo? Facilzinho, né, gente? Vocês estão vendo o que neste momento na tela? Só para testar um negócio aqui. As Questão questões do, da, 2 e 3. Certo, é porque eu estou mexendo em outra tela aqui para testar um negócio. Vocês estão vendo alguma coisa com terceira série? Não. A tela Nada continua tem parada na para sua, vocês, é isso? A tela que está aqui continua parada? Aham.
Certo. Beleza, só para eu testar um negócio aqui. Ok, vamos lá então? Vamos lá. Things a lot since October. As coisas, bom, ele vai usar o verbo mudar, certo? Muito desde outubro. E aí, vamos trabalhar um pouco com o passado aqui. O que é que vocês acham que é? Changed has. Totalmente fora, né? Mudado tem? Não. As coisas estão mudando muito desde outubro passado. Poderia ser, gente? Poderia. As coisas mudaram muito desde outubro, né? Então, mas a letra B poderia ser? Poderia. Ó, as coisas estão mudando muito desde outubro passado. Vamos guardar aqui. As coisas têm mudado muito desde outubro passado. Poderia? Poderia também. Não. Sabe por quê? Não? Não. Porque vocês sabem que has, ele é usado para singular. Terceira pessoa de singular. Lembra disso. Ah, I have, you have, they have. Mas se eu usar he, she, it, aí eu uso o quê? Has. Ok? Aí você diz, ok, mas, entendi, porque aqui está no plural, né, professor? As coisas têm mudado. Então, o que poderia seria essa aqui. Entendeu aí? Agora, a coisa tem mudado, aí sim. Beleza? Aí vamos, eu estou eliminando os ilógicos, deixando os plausíveis, certo? Vamos ver essa aqui? As coisas mudam desde outubro? Não, totalmente fora. Então, ou vocês disseram que pode ser essa aqui, que tem muita lógica, e ainda disseram essa aqui. Qual das duas? Vamos lá. As coisas estão mudando desde outubro ou as coisas têm mudado desde outubro? E aí? letra E, professor. Letra E. Gente, lembra do presente perfeito? As coisas têm mudado, tem acontecido isso. Ou seja, começou um dia e até hoje continua. Professor, mas a gente não diz em português as coisas estão mudando? Sei lá, ultimamente as coisas estão mudando aqui nessa casa. Tá, Não é mas é um português, não é modo de inglês. dizer. Oi? Mas é um modo, né? Isso aí mesmo. É um modo de dizer popular, entendeu? Não é gramatical. Então, letra E. Aí vamos lá. Marque a alternativa que apresenta a opção correta do past perfect. Meu primo, tracinho, para mim, por semanas. E aí? Meu primo o quê? Doesn't write. Vamos ver. Não escreve para mim há semanas, né? Don't write não poderia de jeito nenhum, porque he, she, it. E meu primo é quem? Ele. It. Tem que usar doesn't. Had not written. Meu primo não tinha escrito para mim há semanas. Aí, meu primo não tem estando escrito. Meu primo não tem estando escrito. Morre aí. Meu primo também não pode ser have written, porque teria que ser o quê? Has written, que é a terceira pessoa do singular. Isso, gente, eu estou indo rápido nisso porque já é assunto antigo. Então, qual caberia, gente? Não caberia a B, não caberia de cara a letra D, não caberia de cara a letra E. E aí? Letra C, professor. Letra C ou letra A? Letra C vai dizer, meu primo não tinha escrito para mim, que é o que a gente reduz e diz, não me escreveu, né? Há semanas. É estranho demais essa frase, né? O certo é essa aqui, ó. Ele não escreve para mim há semanas. Letra A. Ele não escreve, porque esse letra A vai ser uma maneira de dizer não tem escrito. Entendeu? Eu misturei aqui para vocês terem uma ideia de presente perfeito, passado. Vamos lá. Questão 4. Was that 9 o'clock train? Aquele era o trem das 9? Yes. You. Sim, você perdeu ele. You have just missed. Pode ser essa daqui? Vamos analisando. Has não pode, gente, porque teria que ser o quê? Ele ou ela para usar has. I have just missed. Você tem perder totalmente sem lógica. Teria que ser tem perdido ou perdeu. E esse verbo está no presente. Have just missing. E aí? Você tem perdendo totalmente fora. E você tinha perder, é o que está escrito aqui.
Totalmente fora. Só pode ser o quê? Essa aqui, have just missed. Agora, ó, prestem atenção, Aniele. Isto aqui é uma expressão. Cuidado. O que é que essa expressão quer dizer? Acabou de. Por exemplo, se Aniele acabou de chegar, eu digo assim, pessoal, Aniele has just arrived. Se Patrick acabou de sair, Patrick e Bruna, they, para mudar um pouquinho, they have just left. Acabaram de sair. Então, pega esse have just ou has just e usa sem ficar decorando. É uma expressão, ok? Beleza? Eu pedi para lembrar, vou finalizar aqui com chave de ouro. A gente não chegou Tempo a contínuo, viu? trabalhar. Não esqueça, não. Isso, eu vou dizer agora. Quando eu cheguei, ela já tinha saído. Isso quer dizer que uma ação ocorreu antes da outra, né? Mas eu tenho também uma outra possibilidade. Ó, quando eu cheguei, ela estava saindo. Opa! Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que eu não tenho mais uma ação que ocorreu antes de outra. Eu tenho uma ação, olha só. Quando eu cheguei, ela estava saindo. Uma ação que, quando uma aconteceu, a outra estava acontecendo. Compreenderam aí? Então, a gente depois vai ampliar isso aí. Mas a ideia é, quando eu cheguei, ela já tinha saído. Quando eu cheguei, peguei bem no flagra, ela estava saindo. Então, eu tenho um passado perfeito, duas situações básicas. Uma que aconteceu e a outra já tinha acontecido, ou uma que aconteceu e a outra estava acontecendo na hora em que eu cheguei. Beleza? Ó, nós temos 30 segundos só para a gente se despedir. Beijos. Aí eu mando o exercício para vocês e a gente vai amadurecendo isso aí, tá? No caso aí eu vou mandar a página para vocês fazerem no livro. Beleza, gente? Tá. Tchauzinho. Beleza, tchau. Beijo em vocês. Beijo. Beijo. Como é que eu saio daqui? Ah, sim. Ok, vamos lá. Valeu, Vinícius. Tchauzinho.